Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês o convite mais legal que eu já recebi como influenciadora. E eu vou contar todos os detalhes pra vocês, tá? Eu trabalho como influenciadora já tem 6 anos, então ao longo desse tempo, eu já recebi convites muito legais, assim, para eventos muito exclusivos, para coisas muito legais. Mas esse em específico, foi assim, eu me senti famosa, eu me senti valorizada, eu me senti especial. Que foi quando eu fui conhecer o Projac. Mas eu vou explicar para vocês todo o contexto do porquê foi tão diferente dos outros convites e tudo mais, porque eu me senti tão especial e vou contar para vocês também como foi esse dia. Mas basicamente, eu recebi um convite que seria para conhecer o estúdio de gravação da novela Garota do Momento, que, se não me engano, passa às 6 da tarde. E a novela ainda não tinha estreado, eles estavam em gravações, seria lançado dali umas 2 semanas, mais ou menos. E aí tinha toda a cidade cenográfica e tudo mais, e a gente iria conhecer a cidade cenográfica. E lá no Rio de Janeiro, eu sou do interior de São Paulo. E aí, quando eu recebi esse convite, colidiu, casou, que eu estaria no Rio de Janeiro. Tipo assim, na minha vida acontece muito essas coincidências que eu não sei explicar pra vocês. Mas acontece muito essas coincidências de coisas que é pra ser no momento exato. E tipo assim, eu tinha uma festa pra ir na quinta-feira no Rio de Janeiro. E aí, esse convite seria para quinta-feira na parte do dia. Então, a festa que eu tinha para ir era 8 horas da noite. E aí, eu tinha alugado um Airbnb junto com os meus amigos. A gente ia ficar hospedado. Eu já tinha comprado passagem. E eu ia para o Rio de Janeiro na quarta-feira. Quinta-feira eu tinha festa. Na sexta-feira, cedinho, eu voltava para minha casa. E aí, esse convite para ir lá no Projac, eu teria que ir para lá acho que era às 9 horas da manhã. E eu sairia de lá mais ou menos umas 7 horas da noite. E eu já tava super preocupada, porque eu pensei, nossa, eu quero muito ir, essa oportunidade vai ser muito legal. Mas eu preciso ir embora antes, porque 8 horas da noite é a festa, então eu preciso começar a me arrumar antes, porque no Rio também é um pouco longe, tem trânsito. Então eu falei, posso ir, mas eu preciso voltar. E foi muito coincidência, porque eu perguntei pra minha agência, que esse convite veio através da minha agência e tudo mais, veio diretamente pra mim, mas as meninas da agência que me passaram. E aí eu falei assim, meninas, foi coincidência ou eles já sabiam que eu ia estar no Rio? E ela, tipo, não, Amanda, o convite veio completamente solto. E eu falei, meu Deus, como as coisas são, assim, né? Quando é pra ser, dá certo e tudo mais. E aí, eu perguntei se eu poderia sair mais cedo, se eu poderia sair umas 5 horas da tarde, que daí eu voltaria pro Airbnb pra me arrumar pra ir na festa à noite. E eles falaram que sim, que a hora que eu precisasse sair, eu podia sair, tava liberada. E aí eu falei, bom, tudo bem, então vou pro Rio na quarta, na quinta-feira cedo vou pro Projac, toda chique, depois vou embora, à noite vou na festa, que era a festa da época Cosméticos, a festa do Rosa, que também foi muito legal, teve show da Ludmilla, da Duda Beat, eu vi a Ludmilla, tipo assim, muito de pertinho, na mesma distância que vocês estão me vendo aí no celular, na TV, eu vi a Ludmilla. E aí, voltando para a história. De repente, eu recebo uma mensagem dizendo que a visita pro Projac mudou pra terça-feira. E aí eu fiquei arrasada, né? Fiquei muito chateada, fiquei muito triste, porque daí eu não ia poder ir, porque eu já tinha comprado passagem aérea pra quarta-feira e tentei remarcar a passagem de quarta pra terça-feira, porque eu tinha comprado a passagem de ida e volta juntos. Então você não consegue simplesmente reagendar só uma passagem. E eu até pensei, e se eu comprar outro voo de ida? Só pra dar pra fazer isso. Aí eu fui ver, tava tipo o preço que eu paguei voo de ida e de volta. E se eu perdesse o voo de ida que eu tinha comprado junto com o voo de volta, ia dar no show. No show é tipo assim, isso nem pode acontecer, tá? É ilegal. Mas quando você compra uma passagem de avião ida e volta juntas, se você não vai na ida, automaticamente ele cancela a volta. Então, se você perde a sua ida, é como se você não tivesse comparecido, como se você não tivesse feito aquela viagem e você não consegue voltar no voo que você tinha comprado. E também não tinha reembolso, porque eu comprei passagem promocional, paguei à vista, não paguei em cartão. Então, assim, não tinha o que fazer, entendeu? Não tinha como cancelar essa viagem, porque eu precisava ir pro Rio. Não tinha como comprar outra passagem, porque eu não tinha dinheiro, eu paguei quase R$ 1.000 na passagem. E aí me conformei. Falei assim, tudo bem, não era pra ser. Uma próxima oportunidade eles me convidam e tudo mais.
E aí eles falaram, não, a gente compra outra passagem pra ela. E eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu falei, não acredito, né, que eles querem comprar outra passagem. Daí eles, não, tenta pedir o reembolso. Se não conseguir o reembolso, a gente compra outra passagem pra ela. E eu fiquei, nossa, que chique, né? Que chique. Só que daí outro problema. Eu tinha hospedagem no Rio de quarta até sexta. E aí eles estavam querendo que eu fosse na terça. Eu não tinha onde ficar na terça. E o Airbnb, que eu ia ficar com os meus amigos, a gente pagou tudo dividido e tudo mais. Eu ia ter que gastar com o hotel. Daí eu já ia ter perdido a passagem. E eles, não, a gente vai pagar o hotel pra ela também. E eu fiquei, meu Deus. E aí eu fui ver a distância do aeroporto até o hotel e dava, tipo assim, uns 150 reais de Uber. E eles, não, fica tranquila, a gente vai disponibilizar um voucher de Uber pra ela ir do aeroporto pro Projac, do Projac pro Airbnb com os amigos e do Airbnb com os amigos até o aeroporto de novo. Então pode ficar tranquila. E do Projac pro hotel também. E eu fiquei, meu Deus, que chique, né? E aí eles compraram outra passagem pra eu ir na terça-feira pro Rio de Janeiro, pra eu poder estar presente. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei me sentindo assim muito especial, sabe, gente? Porque dava pra ver que eles realmente me escolheram a dedo. Porque eu sou uma influenciadora do interior de São Paulo, não que isso me faça menos que ninguém, mas assim, eles estavam me chamando pra ir pro Rio de Janeiro. São horas e horas de viagem. Então, tipo assim, eu me senti muito especial porque eles poderiam escolher qualquer influenciadora do Rio de Janeiro ou qualquer outra influenciadora que falasse, não, eu compro a passagem e tudo mais, mas não, eles queriam que eu estivesse lá. Então eles compraram outra passagem pra mim, pra eu ir pro Rio de Janeiro na terça-feira, e eles fizeram toda a logística pra eu chegar no horário certinho. E aí foi assim, na minha cidade não tem aeroporto, então eu tive que ir até Campinas, aí eu acordei acho que umas 5 horas da manhã, fui até Campinas, que meu voo era às 8, e é 2 horas mais ou menos. Aí peguei meu voo, fui pro Rio, cheguei no Rio, usei o voucher de Uber que eles disponibilizaram e fui direto pro Projac. Aí eu cheguei no Projac, eu fui a primeira a chegar. E elas falaram, ó, fica tranquila que a gente já tá chegando. E nisso já era mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu acho. Eu não lembro muito o horário, que isso já tem uns meses. Foi em outubro de 2024. E aí, eu fiquei sentadinha lá na recepção com as minhas malas e tudo mais, porque eu ia ficar uns dias no Rio e eu fui direto pra lá. Eu não fui no hotel, porque senão a logística não daria tempo. Fui direto pra lá, começaram a chegar outras meninas. Foram, se não me engano, 8 meninas escolhidas. E algumas eram do Rio, outras de São Paulo, mas só eu era de tão longe assim. Eles compraram passagem pra uma outra menina, eles pagaram Uber pra todas, mas isso nunca tinha acontecido comigo, sabe? Então assim, eu me senti muito especial. Aí eu tava ali na recepção do Projac e de repente chega a Agatha Moreira, gente. Ai, eu já tava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo assim, que experiência foda de estar vivendo por conta do meu trabalho. E aí, beleza, as meninas que chamaram a gente chegaram, que eram as meninas do marketing, direção da novela e tudo mais. E chamaram aqueles carrinhos da Globo pra levar a gente pro restaurante. E o restaurante era, sei lá, uns 100 metros da onde a gente tava, não era longe. Mas mesmo assim, fomos de carrinho, aí elas guardaram as nossas malas pra gente e a gente foi pro restaurante. Chegando no restaurante, o Tuco da grande família estava sentado do meu lado e eu, tipo assim, meu Deus do céu. E daí elas falaram que lá no Projac tem vários restaurantes. Tem tipo assim, um que é mais bandejão, que é mais barato. Aí tinha o que a gente tava comendo, que é caro, que não dá pra comer todos os dias, mas que é onde a maioria da galera come, porque ali é mais tranquilo e tudo mais. E tinha o caríssimo, que era onde comia os famosões e tudo mais. Porque eu acho que as atrizes, eu acho que elas não pagam pra comer, se não me engano, quando estão gravando. E aí eles levaram a gente nesse restaurante, tinha muita gente famosa. Eu não vou lembrar agora, porque eu não lembro o nome de ninguém, eu sou péssima. Eu guardo mais personagem de coisa que eu assisto do que nome de verdade. E aí tinha muita gente famosa comendo, e daí tinha tipo um menu pra você escolher, menu do chefe. Aí eu comi, eu acho que filé mignon, não vou lembrar, mas assim, comi, teve uma entradinha, aí um prato principal, aí uma salada, e aí a gente comeu, todas as meninas conversando.
Aí eles chamaram de novo o carrinho pra levar a gente pro estúdio. Aí no estúdio eles mostraram pra gente aonde que faz os cabelos dos personagens da novela. E como era uma novela de época, é uma novela de época, tem muito cabelo diferente, a maquiagem é diferente, a preparação é diferente. Levaram a gente também no guarda-roupa da novela. Então, eu que sou formada em moda, fiquei maluca ali, né? E aí, no guarda-roupa tinha figurino de todos os personagens durante toda a novela. E aí a gente pôde mexer em tudo, podia experimentar as peças. E os looks já estavam prontos, assim. E daí era muito doido, porque você via a roupa da Zara e uma roupa, assim, super de época. E lá naquele figurino tinha. Roupa, desde roupa de brechó, assim, roupa garimpada até roupa de marca caríssima. E daí você via, assim, as roupas lá, de repente você via uma fotinha da Maísa, de repente você viu uma fotinha da Clara Castanho. E tipo assim, você tava vendo aquelas roupas sabendo que elas vão vestir na novela, sabe? É muito doido, porque a novela não tinha nem começado. Então a gente já viu o figurino da novela todo, os personagens. E aí tava, tipo assim, Maísa, filha de tal. Aí depois a mãe dela. Nossa, foi muito especial, foi muito especial. E aí a gente conheceu os estilistas da novela, os figurinistas, a gente conheceu o cabeleireiro. E aí a gente andando nos corredores, assim, eles mostraram pra gente o esquema de gravação, só que lá não podia filmar. E não podia filmar porque, como não tinha lançado a novela ainda e tudo mais, tinha várias informações sigilosas. E aí depois a gente foi pra cidade cenográfica. E daí lá, gente, é muito doido, porque é tudo muito real, sabe? Eu até cheguei a bater nas paredes assim, é tudo de drywall, mas é muito real. E aí lá a gente encontrou a Clara Castanha, ela tava gravando, e tem um bondinho, né, na novela, e a gente foi andar nesse bondinho, que ele dá a volta na cidade cenográfica, e aí a Clara deu tchauzinho pra gente, eu não cheguei a conversar com ela de perto. Na verdade, eu encontrei com ela em 2 momentos, eu encontrei ela lá no estúdio também, mas aí ela só falou, ai, que legal que vocês estão aqui e tal, uma querida, uma fofa. E aí a gente andou nesse bondinho, a cidade cenográfica tem mais ou menos correspondente a um quarteirão na vida real. 2 quarteirões porque é redondo lá. Não são todos assim, mas lá era assim. Daí tinha uma perfumaria, tinha um restaurante, a gente entrou em tudo. E as comidas todas cenográficas, tipo, tinha cupcake, croissant, tudo cenográfico. Eu até dei uma mordidinha pra experimentar. E depois a gente foi no boliche. E daí, na hora do boliche, a gente conheceu a Duda Santos, que é a personagem principal, a protagonista, e a Maísa, e foi muito legal. Elas conversaram com a gente, contaram um pouquinho da novela, contaram um pouquinho sobre as personagens dela. Elas ficaram mais ou menos umas 2 horas ali. A gente pôde fazer perguntas e tudo mais. Depois a gente foi jogar boliche e comer, que eles serviram um coquetel bem legal pra gente. E depois eu fui pro hotel, cheguei no hotel, gente, que hotel delicioso, uma cama gigantesca. Existe cama casal, queen e king. Aquela lá eu acho que era big king, porque a cama era gigante, gigante, gigante. Aí você abre a janela, aquela vista maravilhosa do Rio de Janeiro, era vista pra montanhas, pra morro, mas assim, uma vista maravilhosa. E eu me senti muito, muito, muito especial, assim, sabe? Porque eles não viram um empecilho nesse negócio da passagem, porque eu acho que qualquer outra marca falaria, tipo, tudo bem, deixa pra próxima. Mas não, eles, tipo, fizeram questão de me trazer, sabe? De pagar hotel, de pagar passagem, de pagar transporte, de se preocupar no hotel que eu iria ficar perto. Então, assim, foi muito especial, foi uma experiência. O nosso almoço também foi tudo por conta deles. Então foi uma experiência assim que eu com certeza nunca vou esquecer e que eu espero viver novamente, que eu espero também que outras influenciadoras tenham a oportunidade de viver isso. E a novela, como se chamava Garota do Momento, eu tava me sentindo, né, gente? E elas o tempo todo ficavam assim, porque vocês são nossas garotas do momento. E daí o pessoal do G-Show tava tudo ali gravando a nossa visita. E de repente um dos meninos do G-Show me deu o celular e falou: Amanda, grava um story pro G-Show. Aí eu fiquei tipo, o quê? O G-Show tem, sei lá, 17 milhões de seguidores. Aí eu fiquei toda nervosa, eu não conseguia falar perfumaria. Sabe, travei.
E, ai, foi muito legal essa experiência, espero viver qualquer coisa parecida novamente. E queria compartilhar com vocês, até pra guardar essa memória com carinho, pra eu reassistir daqui uns anos e lembrar os detalhes, mas foi muito, muito, muito legal. Já vivi outras experiências parecidas que foram muito incríveis. Uma vez eu fui pro Rio de Janeiro com a Embeleze, também fiquei 3 dias e eles fizeram pra gente uma festa no Cristo Redentor. À noite, eles levaram a gente passear de helicóptero. Então, se vocês quiserem que eu conte dessa outra experiência que foi muito especial também, eu posso trazer para vocês. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.